Essa de óculos é a secretária, subsecretária. A do meio é a prefeita e do lado direito é o secretário, o Sapucaia. Então, o que eu vejo? Que tá rachado o negócio lá na CEMOB em Lauro. Aliás, a prefeitura toda, já descobri informações. Tem suspeita de irregularidade na Secretaria de Mobilidade Pública de Lauro de Freitas gera conflito interno e levanta questionamentos. Uma polêmica envolvendo a CEMOB, lá da Prefeitura de Lauro, coloca em xeque a conduta dos gestores públicos e levanta sérias suspeitas sobre possíveis irregularidades na administração municipal. Ouça essa, Vanessa. Um comunicado emitido pela Secretaria determinando que os colégios particulares instalem equipamentos de sinalização obrigatórios, como placas, faixas de pedestre, em frente às suas instalações, desencadeou uma crise interna e revelou práticas questionáveis que agora estão sob escrutínio. O cerne da controvérsia está na suposta indicação por parte da subsecretária da CEMOB, essa senhora mais loira que aparece na tela ao lado da prefeita Débora Regis. É a Verônica Lemos. Ela, segundo informações, estava indicando uma pessoa privada, um particular, para executar este serviço de manutenção nas escolas. E nós recebemos essa reportagem, eu recebi no meu WhatsApp, inclusive, não era nenhuma empresa. Se fosse uma empresa, já estaria errado, porque o poder público não pode indicar uma empresa se não estiver num processo, que já não tenha sido aprovado um processo de licitação, um certame. Não, nesse caso, em hipótese alguma, Timóteo, eu vou te explicar por quê. Porque ele está dizendo que as escolas que devem fazer. Então, as escolas devem seguir o padrão, mas jamais sequer o poder público poderia tentar indicar alguém nesse Perfeito. caso, porque o gasto é privado. Perfeito. Eles estão obrigando, já é uma excrescência obrigar o dono de escola a gastar de maneira privada um valor para satisfazer as necessidades da prefeitura. É aquele negócio, tá aí o Sapucaia aí do lado, ele teve aqui, depois não voltou mais. Eu falei quando ele teve, vai apoiar a mulher da cozinha da outra, da Moema, vai dar em problema sério lá de Freitas. Então, voltando aqui ao assunto, você está certíssimo. A denúncia que circula entre representantes das instituições educacionais e foi confirmada por fontes próximas à pasta, aponta que a Verônica, essa que está na tela aí, a subsecretária, teria orientado os colégios a contratar essa pessoa, um particular, para a execução do trabalho. Prática que fere os princípios da transparência e imparcialidade exigidos na administração pública. A pergunta que ecoa é clara: como uma representante pública pode indicar uma empresa privada específica comprometendo a lisura do processo? A situação gerou revolta, não apenas entre os diretores das escolas particulares, que se sentiram pressionados a contratar a empresa indicada, mas também dentro da própria CEMOB. O secretário da pasta, que está na tela aí, o Sapucaia, que já foi entrevistado aqui várias vezes, Newton Sapucaia, em um movimento que expôs a desordem interna, desautorizou publicamente qualquer iniciativa da subsecretária em indicar particulares para a realização dos serviços. A intervenção do Sapucaia, que assumiu a secretaria em janeiro deste ano, com a promessa de implementar políticas de transporte e mobilidade transparentes, evidencia um racha na gestão da CEMOB e levanta dúvidas sobre a coordenação e o controle interno da secretaria. Então, tudo indica o seguinte, tem na reportagem aqui, exclusiva, acesse labradojornal.com, que você vai ver na capa, tem um comunicado interno desautorizando expressamente a subsecretária de indicar a empresa de fazer esse tipo de coisa, obrigando as escolas a contratarem um serviço com determinada pessoa. Isso é crime, meu querido. Isso é crime. A matéria, inclusive, mostra que, olha, a indicação de uma empresa específica por parte de uma servidora pública é, no mínimo, antiética e pode configurar favorecimento ilícito, prática vedada pela Lei de Improbidade Administrativa, 8.429 de 92. Essa é a lei. A ausência de um processo transparente para a seleção de prestadores de serviço compromete a isonomia e levanta suspeitas de possíveis interesses escusos por trás da orientação. São 8 horas e 21 minutos. Olha, eu vou dizer o seguinte. O que eu fiquei sabendo? Que essa subsecretária Verônica, ela é de indicação direta da prefeita
Débora Regis. O Sapucaia é de indicação política, é de acordo político. Ele faz parte de um bloco que apoiou a prefeita Débora e agora, depois foi nomeado secretário lá da CEMOB. Ele é o chefe da pasta, o secretário, e a subsecretária já foi indicação direta da prefeita. É uma pessoa próxima à prefeita Débora Regis. Até agora, até este momento, nós não recebemos nenhum comunicado da prefeitura de Lauro de Freitas falando sobre isso. Até agora ninguém disse nada. Ninguém se manifestou falando que já foi resolvido, pelo menos uma desculpa, nada. O próprio secretário que interveio emitiu esse comunicado desautorizando, vou ler para você, expressamente qualquer utilização indevida do nome desta secretaria ou de seus servidores, bem como de princípios da administração, em especial, o princípio da transparência dos atos administrativos para fins que não estejam alinhados com os preceitos legais e éticos que regem a gestão pública. Dessa forma, não é permitido, sob nenhuma circunstância, que qualquer servidor público vinculado a esta secretaria solicite, sugire ou intermedie indicações de empresas, serviços ou favorecimentos, sobretudo aqueles que não estejam previamente contemplados nos processos administrativos legais, como licitações ou contratos firmados com a administração pública. Tá aí. Então o que a gente está vendo? É um racha na CEMOB em Lauro de Freitas. Pode deixar na tela aí a foto de cada um deles para ilustrar, para mostrar a secretária, essa de óculos é a secretária, subsecretária, a do meio é a prefeita e do lado direito é o secretário, o Sapucaia. Então, o que eu vejo? Que tá rachado o negócio lá na CEMOB em Lauro. Aliás, a prefeitura toda, já descobri informações, tem vários secretários insatisfeitos. Teve um mês passado um secretário que foi praticamente atacado pela prefeita num discurso, num palanque. Ele fez até um vídeo falando e se justificando e não sei o quê. Situação de Lauro tá essa, confusão total, prefeitura dividida. Agora, o que a gente está falando não é nem de problema político de relação, a gente está falando de crime. Como é que uma gestora pública indica uma empresa particular para fazer determinado serviço? Pode deixar a bomba tocando aí, que isso é feio. Como é que uma mulher faz isso, no caso ela, né? Qualquer outra pessoa também, um outro subsecretário, gestor público, isso é um absurdo. Então a Verônica Lemos, se quiser entrar ao vivo para falar sobre esse assunto, a prefeita Débora, aliás a prefeita, eu já mandei 300 mil mensagens para o pessoal de comunicação dela, que me disseram que é uma Vanessa, a sua sósia, Vanessa, sósia não, a sua xará, desculpa. Sua xará, Vanessa, lá de Lauro de Freitas, secretária de comunicação, deu o nome de um outro cara aqui que eu mandei várias mensagens, não responderam nada. Então, resolva a situação aí, prefeita. E parabéns ao Sapucaia que interveio e resolveu aí, emitiu esse comunicado. Agora, Sapucaia, quem que manda na secretaria? Aliás, ô Sapucaia, sabe que eu gosto de você. É de falar um negócio. Ô Sapucaia, o que você tá fazendo nessa secretaria, Sapucaia? O seu lugar é no parlamento municipal. Você é vereador. Continue trabalhando, você é muito mais útil como vereador do que secretário da prefeitura. Nessa pasta, inclusive. Você manda alguma coisa, como é que tem uma subsecretária que vai e te prejudica, viu? Que se o Ministério Público for para cima, vai perguntar por que o secretário autorizou isso, por que não fez, por que não interferiu antes? Vai sobrar para você, Sapucaia. Vai sobrar para você. Não duvido de que outras pessoas estão fazendo com que você seja sabotado. Você está entendendo o que eu estou falando. 8 horas e 26 minutos. 8h26, Vanessa. Pois é, eu tenho até bastante apreço aí pelo vereador Sapucaia. Se eu estivesse em Lauro, possivelmente seria meu voto. Teria sido meu voto, mas depois dessa, mais não. Assim, o que difere homens de borra-botas é esse tipo de postura. Ele se rendeu junto de um grupo a apoiar essa mulher. O vereador Sapucaia demonstrou aqui em entrevista claramente que ele era contra o apoio a essa mulher. Ele sabia no que ia dar, mas pelo que eu estou vendo, foi costurado um apoio dele com essa secretaria. E agora ele próprio está sendo vítima dessa mulher que ele colocou lá.
Se eu fosse ele, eu pulava fora agora e pulava arrepiando. Esquece as alianças políticas e faz o que é certo pelo povo de Lauro de Freitas, que você vai crescer, cara. Agora, sendo um borra-botas de uma mulher dessa, que saiu da cozinha da Moema, eu falei aqui, eu não apoio Débora Regis. Inclusive, tecnicamente, muita gente falava que o candidato do PT era até mais de direita do que a própria Débora. E era mesmo. Mas, óbvio que depois daquela terrível gestão da Moema Gramacho, não dava para votar no mesmo grupo político. No grupo político do PT. Exato. Então, foi um... Só que eu sabia que ia dar nisso, gente. Existe um grupo petista no União Brasil, pintado de azul, que age de maneira ditatorial, de maneira que só está pensando realmente nele. E a Débora nasceu de dentro da casa. O que fez Débora Regis virar oposição ao PT? O que fez Débora Regis virar oposição ao PT não é a discordância com as questões ideológicas, não é nada disso. O que fez ela virar oposição foi uma briga de cozinha. Ela cresceu politicamente graças a Moema Gramacho e ela passou a perna na Moema Gramacho e virou oposição. Eu não sei se passou a perna, tiveram um desentendimento, mas eu acho que assim, faltou lealdade também, porque ela não seria nada sem Moema. Então, quando você já sinaliza e vê uma pessoa que é desleal, não importa, eu detesto a Moema, deixando isso aqui claro para os binários, que vão ficar dizendo que eu estou defendendo Moema, não é isso não. Mas quando você vê alguém que chuta mesmo, quem lhe subiu, e vira a principal oponente política igual ela fez, já não tem muita coisa boa, certo? E está fazendo uma gestão de quinta categoria em Lauro de Freitas. Lauro de Freitas fizeram um recapeamento fajuto, já está tudo esburacado. Sério? Já está porcaria. Eu frequento Lauro de Freitas muito. Está tudo esburacado, não tem nada de bom. Eu falei que era trocar 6 por meia dúzia. Quantas vezes eu falei aqui isso? Direto você falou, Vanessa. Inclusive sobre ataque de baianinhos aí, que ficavam falando, você está apoiando o PT? Não estou apoiando o PT, só que é igual. Vai lá e nem vota. Ou então vota nulo, faz qualquer coisa, vai votar só no vereador. Não adiantava trocar. Não adiantava, porque a oposição de Lauro de Freitas é tão fraca, é tão ridícula, que botou uma petista lá dentro, que é a Débora Regis. É só problema. E desculpinha que foi roubada, que não sei o quê. Trouxe a briga da cozinha para dentro da gestão. E eu sabia que isso ia acontecer. Vanessa, eu tô recebendo aqui no meu WhatsApp uma bomba. Coloca aí, Júnior, a bomba. Quem tá ditando as regras, no meu zap aqui, mandando para mim. Povo de Lauro aqui. Quem está ditando as regras da prefeitura é a irmã dela, Leide Regis. E o marido dela, Bruno Lins. Ah, que legal, tá aí. Quer dizer que os prefeitos da cidade de Lauro de Freitas são a Leide Regis e o marido dela, Bruno Lins. Olha só, rapaz, eu não sabia disso. Estão mandando aqui no meu zap. Para você de Lauro de Freitas aí. Ela fez muita aliança política, viu? Não foi pouca, não. Inclusive, botou o Sapucaia no meio desse bolo, botou vários outros. Se eu fosse ele, eu me desprendia disso. Mas, infelizmente, esse sentimento coletivista que impera... Corta para Vanessa, por favor. Um sentimento coletivista que impera aí na gestão é realmente absurdo. Certo? Essa que é a questão. Por que é importante você ser de direita? Porque uma pessoa de direita, ela não se lambuza na merda. O Sapucaia tá agora se destruindo, botou uma mulher dessa, não está fazendo trabalho independente e está se destruindo. Lamento muito pelo Sapucaia, porque, como eu falei aqui, seria alguém que eu teria votado lá em Lauro de Freitas. Tive a oportunidade de entrevistá-lo 2 vezes. E depois da escolha da Débora Regis, devido a tudo que eu falei aqui, eu acho que ele não quis voltar, porque a gente chamou. Lembra disso? Sim. A própria Débora foi chamada da entrevista aqui, porque eu queria perguntar algumas coisas a ela. Falei aqui com a sua charada. Até para desprender isso, né? Assim,
Ô, Débora, converse aqui com a gente, com todo respeito, explique como foi sua desavença com a Moema. Vamos conversar sobre isso, para a gente se desprender, para a gente mostrar que você realmente se afastou da Moema por questões técnicas que você não concordava, ideológicas, porque a gente sabe que não é isso. Aí ela não encara. Não encara. E nem ele encarou vir aqui de novo. Sapucaia não encarou vir aqui de novo. É lamentável, Será né? que ele vai vir agora? Eu vou pedir ao Sapucaia, na verdade, né, fazer venha pra dar entrevista e... Sapucaia, o que você tá fazendo nessa pasta? Na boa, o que você tá fazendo aí, cara? Vá pra Câmara. Você vai aceitar essas migalhas aí que estão querendo te lascar, viu, bicho? Se o Ministério Público for pra cima, você vai ter que responder esse negócio também, viu? Eles vão encher o saco. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.